Eu tive com o cineasta Walter Salles, que depois de 20 anos voltou a fazer documentário. É sobre um cineasta chinês muito conhecido, muito famoso, muito premiado, que virou seu amigo. Ele até tentou me ensinar a forma de falar. Vamos ver se eu sei repetir. Jia Zhangke. Acho que é isso. Confere só. Eu sou o Walter Salles, estou muito feliz de estar no canal Curta e convido a vocês para assistirem a um documentário sobre um cineasta genial, chinês, chamado Jia Zhangke. E esse documentário que eu realizei no norte da China se chama Um Homem de Fenyang. Bom, em primeiro lugar, eu sempre gostei muito de documentários feitos por cineastas sobre cineastas. Então, só para dar alguns exemplos, tem um documentário maravilhoso do Chris Marker sobre o Kurosawa chamado AK. Ele filmou esse documentário durante a rodagem de Han, o filme do Kurosawa, e tem um gesto ético e assim, realmente singular do Chris Marker, que ele se recusa a filmar qualquer coisa que o Kurosawa vai utilizar no filme. Então ele na verdade, registra a espera do Kurosawa pela luz, a preparação dos atores, a preparação de cada cena, posicionamento de câmera. É um dos mais lindos filmes sobre cinema. O Wim Wenders tem um filme igualmente delicado e sensível sobre o Ozu, cineasta chinês, que chama Tokyo Ga. Então, esses filmes fazem parte da minha formação, né, de cinéfilo, digamos, e me deram vontade de fazer um filme sobre um cineasta um dia. E por que Jia Zhangke? Né? Acabei de fazer um documentário chamado Um Homem de Fenyang. Uma história que começa alguns anos atrás, por uma coincidência, em 98, nós estávamos em Berlim com Central do Brasil e nesse mesmo festival um cineasta chinês estreava com seu primeiro filme, que se chamava Xiao Wu, um artista batedor de carteiras. E eu vi esse primeiro filme do Jia e imediatamente eu vi o segundo filme dele, que se chama Plataforma. E havia ali um retrato da juventude chinesa na transição, sabe, daqueles anos que vão para a maturidade. É tão difícil de você registrar essa delicada passagem. Ele fazia isso maravilhosamente bem, mas além de capturar o lado humano, existencial dos personagens, ele também registrava a mudança da própria China. Mas eu não o conhecia pessoalmente. Até que em 2007 a Mostra de São Paulo traz Jia e o Leon Kakoff, diretor da mostra, me convida para entrevistá-lo. E aí eu gostei tanto do homem quanto da obra. Eu falei, não, vamos fazer um documentário se você quiser. E ele falou, vamos. Aí 8 anos depois fizemos. Lá também eu percebi por que a palavra demolição é a palavra que você mais vê na China, porque aquela geografia física está em constante mutação. É um processo muito brutal e ele registrou os efeitos disso no homem comum, né, de uma forma realmente especial. Mesma coisa que o Kieslowski conseguiu nos anos 90, que é redefinir o cinema humanista. É você conseguir olhar para o seu tempo e ver os efeitos que as pessoas... Que as transformações causam nas pessoas de uma forma única e singular. O Jia Zhangke consegue isso. Se você olhar, eu fiz documentários sobre Franz Krasberg, escultor que nasceu na Polônia, depois se rebatizou no Brasil. Tomi Otaki, tem um quadro dela atrás da gente. E agora Jia Zhangke, né? São 3 temas, 3 documentários que eu fiz e eu percebi outro dia que tinha um ponto em comum, que na verdade são pessoas entre culturas. São pessoas que veem o país onde eles moram de dentro, mas também à distância, né, com uma capacidade crítica que pouca gente tem. 我有时候会给我的电影留一些任性的毛病，比如说在《任逍遥》里面。 那个年轻人骑着摩托车上山坡，摩托车熄火了，然后他一直上不去。那是一个非常非常漫长的镜头，而且我们有很多方案，完全可以剪得很顺畅。
但是在拍摄的时候，拍摄那个镜头的时候，我特别受感染，我一直没有喊停。Essa semana tem 3 matérias super bacanas de artes cênicas. O FIL, Festival Internacional de Linguagem, estreia no Rio de Janeiro e vem trazendo muitos espetáculos de dança, teatro, cheios de experimentação. Eu conversei também com a atriz Gabriela Carneiro da Cunha, idealizadora do projeto Guerrilheiras, e ela contou sobre como o projeto foi criado. É um projeto sobre a Guerra do Araguaia e foi criado a partir de uma longa pesquisa sobre a guerra e de uma viagem que as atrizes fizeram juntas para o Pará. E eu também bati um papo sobre a peça Por Amor ao Mundo, que está em cartaz de CBB no Rio de Janeiro, e é uma peça sobre a filósofa Hannah Arendt. Mais do que sobre a filósofa, é sobre as questões e os conceitos que ela criou. Fica ligado, não deixa de ver. Oi, meu nome é Karen, eu sou a inventora do FIL, Festival Internacional Intercâmbio de Linguagens, que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro, de 24 de setembro a 4 de outubro. O FIL, o que é o FIL? O FIL é um pouquinho de tudo em cada coisa. Então, assim, a gente tem tudo que você possa imaginar, inclusive coisas que não tem nome ainda. Então, a gente mistura, por exemplo, desenho animado com teatro digital, com tradição popular, com coisas que normalmente não ficam juntas. A gente mistura tudo. O FIL 2015 é um FIL repleto de novidades, entre elas a participação do público em tudo. Então, se você quiser, por exemplo, fazer parte do FIL, você entra no Participe do FIL, você vai poder assistir às criações, o processo de criação de vários espetáculos, espetáculos vindos da Dinamarca, da Holanda, da França, da Austrália. Então venha com a sua família, venha com o seu avô, venha com você mesmo, venha para o FIL. De 1967 a 1975, um grupo de jovens partiu para a selva amazônica, sul do Pará, região da Araguaia, lugar de terra batida, sem luz, sem água podável, para integrar o movimento contra a ditadura, contra o pensamento político vigente. Pegaram em armas, chamaram os camponeses da região para lutar contra o próprio país. Essa peça, ela nasce do desejo de uma atriz se perguntando sobre o que eu gostaria de falar, sobre o que eu gostaria de me debruçar. E do desejo de viver um processo aprofundado. Dentro dessa pesquisa, para mim era importante voltar para temas e para questões do Brasil. E eu comecei uma pesquisa sobre a ditadura militar e principalmente sobre os desaparecidos. E nessa pesquisa eu cheguei até a Guerrilha do Araguaia, metade dos desaparecidos políticos oficiais do país são da Guerrilha do Araguaia. Nessa lista eram 70 guerrilheiros, 17 mulheres. Então a minha pesquisa se aprofundou nisso, nas 12 mulheres que morreram durante a guerrilha. Alguém me ouve? Quando vão me encontrar? A peça, ela se debruça muito sobre essa questão. Não é uma peça biográfica, a gente não fala sobre cada uma profundamente, mas a gente tentou trazer o coração delas, o espírito revolucionário, o espírito da década de 70, do Brasil naquele momento, e também dialogando com o momento político que a gente está vivendo agora. Durante o processo também a gente foi até lá, para mim era importante ir até o sul do Pará. Eu não queria fazer essa peça e essa pesquisa daqui, do Rio de Janeiro, de São Paulo, a partir de livros, e, enfim. Acho que era importante a gente ir até lá, conhecer esse Brasil profundo, refazer a viagem que elas fizeram. E de fato, foi um marco assim, no processo.
Na viagem, o único homem foi o Eric Rocha, que foi para lá filmando tudo, desde dos depoimentos dos camponeses até imagens da região, encenações que a gente fez lá. E todo esse material audiovisual está na peça e é uma parte fundamental da construção dramatúrgica. E o desejo agora é que também esse processo tenha desdobramentos, né? Não só a peça, mas desdobramentos para um documentário sobre o processo de construção da peça, mas também sobre uma camponesa específica que a gente conheceu lá e que é uma guerrilheira viva, que ainda permanece no local. Então a gente está entendendo como fazer isso, mas vamos realizar. É preciso limpar o lixo da história pregressa deste país. Para que ficar vasculhando a memória? Para que ficar procurando por corpos de desaparecidas? Se podemos construir sobre a terra pontes e prédios. Por que essas meninas não ficaram em casa esperando a ditadura passar? Então, meu nome é Isaac Bernard, eu sou ator, diretor, professor de teatro também, de interpretação na Faculdade Cal, e eu dirijo a peça Por Amor ao Mundo, um encontro com Hannah Arendt, de Márcia Zanelato, que está no Banco do Brasil, no CCBB, no Teatro 1. A peça trata do universo da Hannah Arendt, né? Basicamente, não é uma peça... Eu costumo chamar de um documentário poético. A gente tem muita informação na peça sobre a vida da Hannah, da atividade dela política, do pensamento dela, dos amores dela, mas principalmente também da questão da banalidade do mal, do totalitarismo. São dois conceitos, duas ações que ela trabalhou muito em cima. O meu romance é sobre um homem que se tornou um assassino por obedecer ordens. Um assassino que não era mal. Ele me fez entender que fazer o mal pode não ter a ver com ser bom ou ser mal. Só nos romances mesmo. Eu acho que a Hannah foi uma filósofa, ela nem gostava de ser chamada muito de filósofa, era uma politicóloga, né? Ela se chamava, porque ela juntou as duas coisas. Eu acho que ela não separava o pensamento, a filosofia da vida. Mas a gente não procura fazer uma coisa biográfica ao pé da letra. E para isso a gente tem a Wikipedia, tem o Google, né? Que as pessoas vão e descobrem coisas. O que a gente procura mesmo é revelar coisas que não são tão claras, não são tão ditas. São dispositivos que a gente procura, na verdade, fazer as pessoas saírem pensando do teatro. E isso a gente tem ouvido. Olha, eu mesmo vou dizer que comecei a conhecer, estudar a Hannah Arendt a partir do processo de ensaio. Então eu li algumas coisas, a gente teve umas aulas com os professores de faculdade. Luiz Eduardo Soares também nos deu uma palestra, a professora Carla Francalone, que também trabalhou com a gente. A gente teve, então, muita informação. E o que eu posso dizer é que a gente saiu transformado dessa peça. Acho que uma peça boa, o teatro bom, é quando ele não mexe só com a plateia, mas também com os agentes, com os atores que fazem a peça. Então eu acho que o pensamento dela hoje, ele continua contemporâneo, ele continua necessário, né? A gente está vivendo isso.